talvez você nunca tenha passado pelo tema da mensagem de hoje, mas se não passou, ainda vai passar. Porque para tudo nessa vida tem um propósito. A Bíblia diz, existe um propósito para tudo. Repete, tudo. Mais alto, tudo. Existe um propósito para tudo debaixo do sol, até para a inveja. Até a inveja tem um propósito. E se você não passou, se você nunca conviveu com invejoso, nunca foi alvo de inveja ou nunca invejou, um dia isso vai acontecer de alguma forma ou de outra, porque é impossível, e eu vou mostrar biblicamente para você, você crescer na vida, ser usado por Deus, descobrir e viver o seu destino, cumprir o seu propósito na terra e não ser bombardeado pelos invejosos. A lição é, você vai ter que aprender a lidar com pessoas difíceis, sejam odiosos, haters, invejosos, caluniadores, mentirosos, perseguidores, não importa que tipo de inimigo se levante, você vai ter que aprender a lidar com todo esse tipo de pessoa, porque existe um propósito, até nas pessoas mais difíceis que vêm pelo seu caminho. Imagine que aqueles homens estavam torcendo para tudo dar errado, ainda que eles seriam beneficiados também, só porque eles não seriam os principais. Só porque eles queriam que eles estivessem na história. Mas Deus sabe quem vai liderar a história. Deus sabe quem vai liderar um projeto. Deus sabe em quem confiar um caminho. E se Ele confiou em você, não tem inveja, não tem trabalho contrário, não tem palavra maldita, não tem nada que quebra o que Deus entrega na tua mão. Não existe nada que possa impedir. Não tem nada externo que possa roubar o que está dentro. Se está dentro, já é teu. O propósito divino está dentro. Nada que é externo, podem falar mal de você, pode falar que você não presta, pode falar que você não tem unção. Nada que é externo rouba o que já está dentro. Se Deus já colocou dentro, Deus colocou um sonho aí dentro, Deus colocou um projeto aí dentro, Deus colocou um desejo de fazer obra aí dentro, Deus colocou a ideia de uma empresa aí dentro. Não tem nada externo que pode roubar o que está dentro. Só que a gente demora muito a amadurecer e entender isso. Até a gente entender isso, a gente sofre muito. Até a gente chegar à consciência que não existe nada lá fora que pode roubar o que Deus colocou dentro. A gente fica a noite sem dormir, a gente fica com raiva de pessoas, a gente reclama com todo mundo, a gente marca gabinete com o pastor, a gente manda indireta na internet, a gente se descontrola emocionalmente sem saber que não vão roubar o que já está dentro. Eu vim aqui te dizer que existe um propósito para tudo debaixo do sol, até na inveja. Se você nunca foi invejado, experimenta trocar de carro. A pessoa não sabe nem se você está pagando em 80 prestações ou pagou à vista. Se você nunca foi criticado, experimenta postar foto das suas próximas férias em Paris ou na Disney, onde for. Se você nunca criou um inimigo, experimenta postar foto com a tua família feliz, rindo. Não precisa de muita coisa não, é só a família unida. Esses dias eu postei uma foto da minha esposa esperando nosso quarto filho. Enquanto tem gente só orando, tem gente trabalhando. E eu postei. E hoje eu vou largar a unção, hein? É 6 filhos, 7 filhos, vai preparando. Vamos encher essa igreja, vai ser de filho. Não precisa nem converter mais ninguém, a gente vai multiplicando. Tô brincando. Escute, eu postei uma foto da minha esposa grávida. Falei, que bênção, estamos esperando o nosso quarto filho. Qual é o problema disso? De repente, chega algumas mensagens, mas eu quero citar uma. Chegou falando assim, que pena você vomitando as suas bênçãos enquanto tem pessoas que não podem ter filhos. Eu escrevi para ela, querida, paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso Instagram. Você tem filhos? Não. Você pode ter filhos? Não posso. Então entenda o seguinte, quando você tem a oportunidade de falar com um pastor, peça para ele liberar uma palavra para abrir seu ventre, não criticar a bênção que ele está postando. Porque tem pessoas que estão te invejando só porque nunca foram ensinadas
a transformar aquele sentimento de ódio, de comparação, de inveja, de ciúme, de qualquer coisa, em força para pedir ajuda para sair dali. Tem gente que vai ver você com um carro novo ou com a casa nova e não vai ter força para ir lá e falar: como se faz? Como se prospera? Como se trabalha melhor? Como se monta uma empresa? Ela vai preferir falar: deve estar roubando. Isso aí é coisa do capiroto. Quem faz aliança com o diabo, olha o que acontece. Quando uma igreja prospera e as outras da cidade não, elas falam: também a porta lá é larga, também lá pode tudo. As pessoas ficam muito afetadas com o crescimento que elas gostariam de ter, mas não tem e você tem. Nós podemos citar muitos exemplos bíblicos, mas primeiro eu quero que você pense nos teus, e eu vou citar daqui a pouco os bíblicos. Quantas vezes você perdeu coisas porque imaturamente ninguém te avisou que quando você conta um projeto antes do tempo, os invejosos se levantam antes do tempo? Você tem uma ideia, a empresa está para sair, o negócio está para ser fechado, a comissão vai ser depositada, você começa a conversar com todo mundo, de repente o negócio desanda, a comissão nunca cai, o dinheiro nunca sai, a empresa não acontece, porque quando você começou a contar achando que todo mundo ia vibrar contigo, as pessoas na verdade estavam assim: tomara que dê errado. Tem um ditado popular, nossa avó falava isso antigamente, você ia contar um problema, a avó falava: isso aí deve ser olho gordo. Lembra disso? Alguém já escutou essa frase? O que é o olho gordo? A inveja. Por que ele tem e eu não tenho? O que fez dois negros que seriam beneficiados com aquela lei dizer: tomara que dê errado essa marcha de Martin Luther King? O invejoso, ele não quer ter um lugar como o seu, ele quer o teu lugar. Ele se alegra mais quando você cai do que quando ele levanta. Ele prefere que você seja derrotado do que ele seja vitorioso. Ele abre mão da vitória dele, portanto que você fique derrotado. Ainda assim, há um propósito na inveja, porque todas as coisas debaixo do sol têm um propósito. Abre sua Bíblia comigo. Deus está aqui, está muito forte. Mateus capítulo 27, versículo 17, 27, 17 de Mateus. Portanto, estando todos eles reunidos, disse-lhes Pilatos: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, que é chamado de Messias? 18. Porque bem sabia Pilatos que por inveja o haviam entregado. Na versão de vocês aí na tela está: Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham. Existem pessoas que foram possuídas tão forte pelo espírito da inveja, que são capazes de entregar o Messias para morrer. Existem pessoas que ficam tão cegas por causa do desejo de ter o que você tem, de ser o que você é, de partilhar do que você participa, que ela perde a noção das coisas. E ainda que você seja perfeito ou perfeita como Jesus era perfeito, Ele vai te entregar para ser julgado. Só que aqui a gente tem um exemplo perfeito de como agir com os invejosos. A Bíblia diz, a Bíblia que você lê, a Bíblia que nós acreditamos ser a verdade, diz que todo mundo, os judeus, os líderes judeus entregaram Jesus por? E o que é inveja? É querer não só ter o que você tem, ser o que você é, mas que você perca o que tem. Eles não admitiam que um homem que vinha da Galileia, um homem que sua procedência era mal explicada, porque sua mãe espalhou para todo mundo que ficou grávida do Espírito Santo. Eles não conseguiam admitir isso, que um homem daquele poderia levar a salvação, que um homem simples e humilde como Jesus
pudesse libertar o povo, estava curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios. Eles não conseguiram lidar com a comparação. E lembre-se, nessa época não tinha redes sociais. Se fosse no dia de hoje, seria muito mais rápido a perseguição. Porque as redes sociais, elas aceleraram o processo de comparação, que é o primeiro passo para você virar um invejoso. As redes sociais mentem. Você sabe quantos problemas eu tenho numa semana? Mais de 40 problemas sérios para resolver. Sabe quantos você vai ver na minha rede social? Nenhum. Agora, quando eu estou embarcando para Paris, eu boto: partiu Paris. Porque ninguém posta desgraça, ninguém posta tragédia. Não dá audiência. A gente posta as coisas boas que está vivendo. Aí você vê o Instagram dos outros e fala: ah lá, é tão feliz, ah lá, está com dinheiro, nossa, ela está tão magra, esqueceu que tem um FaceTune que dá aquela emagrecida. E você começa a se comparar com pessoas que estão postando parte da sua vida ou coisas que nem são verdadeiras, e começa a se sentir tão mal que o espírito da inveja te pega, e quando você menos espera, sendo um homem, sendo uma mulher de Deus, está desejando que o outro caia, está desejando que o outro fique pobre. Tomara que essa empresa quebre para ele aprender a não postar mais esse carro. As redes sociais, o mundo de hoje, aceleraram esse processo de inveja, de querer que o outro se dê mal. Está tão forte isso que a gente tem coragem, movidos por inveja, de virarmos haters. São os odiadores, pessoas que entram na internet para falar mal de você, para falar mal do que você está fazendo. Não está fazendo nada, está no sofá parado, mas entra no Instagram do pastor Mico e fala: ah, também assim, usando camisa colorida é fácil, quero ver eu louvar a Deus. Mas vê se ele está em outra igreja trabalhando. Não, ele está no sofá, olhando o Instagram dos outros, o Facebook dos outros, falando: olha lá, sem graça, tomara que perca o que tem. E foram esse tipo de pessoas, homens de Deus, eram líderes religiosos, sacerdotes, escribas, homens que trabalhavam para Deus. Foram eles que invejaram Jesus a ponto de entregá-lo a Pilatos, um governador romano. Eles tiraram da esfera do vamos tratar entre irmãos, filhos de Deus, e vamos botar na mão da justiça do homem. Vamos tirar aqui da esfera espiritual e vamos deixar o natural julgar nós que somos espirituais. A inveja te enlouquece tanto que você bota na mão de homem o que só Deus poderia resolver. Quando Jesus está na cruz sendo crucificado, ele olha para esses invejosos e nos ensina como lidar com eles. Ele olha para cada um nos olhos e fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem.